Olá, jovem, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo certinho, graças a Deus. Mas vamos lá, te apresenta aí, me diz aí o teu nome, né? De onde você é e o que é que você faz? O que é que Meu você nome é faz? Jéssica. Jéssica. Meu nome é Jéssica. Eu sou de Jataí, Goiás. Jataí, Goiás. É mais interior, é próximo da capital? É mais interior. Quantos habitantes mais ou menos aí? Na média de 18 mil habitantes. 18 mil, legal. E em que você trabalha, Jéssica? Eu trabalhava com atendimento direto ao público. Sempre gostei de vendas, sempre gostei de atendimento, de mexer com gente. Boa. Mas no momento eu estou desempregada e estou buscando conhecimentos para trabalhar na área da liderança, que é a minha vontade. Tio, tens graduação, ensino médio? Qual escola? Ensino médio. Ensino médio, legal. E tu já conhecia essa metodologia de análise DISC? Conhecia alguma vez? Não, eu tenho a curiosidade de saber o porquê que é metodologia DISC, o porquê do DISC. Eu fiquei, gente, como assim DISC? Eu vou ter que matar minha curiosidade. Eu tenho que tirar essa dúvida, senão eu vou morrer com essa dúvida. E tu já se inscreveu para a formação gratuita? Tá inscrita? Já sim. Tá na comunidade do Facebook? Estou. Conseguiu já criar o seu sistema? Me embaralhei ontem, vou ser sincera, eu tentei, aí eu comecei a ver 2 vídeos, não consegui voltar nos vídeos e me embaralhei, falei assim, gente, eu não consigo. Pedi assistência, né, e perguntaram se eu consegui ver, mas aí eu falei, não, eu não consegui ver, eu consegui ver o primeiro, quando eu fui pro segundo, eu já não consegui voltar para os outros vídeos. Aí eu me embaralhei, consegui criar o sistema, na verdade. Boa. Mas aí, quando foi no segundo, que era... Criar o questionário. outro cadastro, eu achei muito... Eu fiquei embaralhada. Tranquilo. Vou ser sincera, eu me embaralhei. Tranquilo. Eu vou aproveitar... Na verdade, eu vou trazer essas duas dúvidas, tá? Porque, com certeza, a dúvida também de outras pessoas que estão aqui. Pode ser? Aham. Aí depois eu tiver mais perguntas, eu te respondo tranquilo. Olha só. Tá bom. O sistema, eu antecipei para vocês o acesso. Porque geralmente eu liberava no sábado, antes da formação, ou até mesmo no dia da formação. Só que eu, conversando com a minha equipe, eu disse, vamos fazer algo diferente. Já vamos liberar esse material. Então, o que foi que a gente fez? Quando a pessoa entra no grupo do WhatsApp, que o grupo fecha, né, chega lá 200 e poucas pessoas, a gente manda um vídeo de boas-vindas e lá a gente manda uma pesquisa para que o aluno possa responder. Como forma de agradecimento pelo aluno responder a pesquisa, a gente liberou o acesso a esses 3 primeiros bônus. Primeiro bônus é você criar o seu sistema, que é o que você já conseguiu criar, você já conseguiu fazer. Tranquilo. Segundo, no momento que você cria o sistema, automaticamente você já ganha o segundo bônus, que são 10 créditos. Esses 10 créditos, ele equivale a um relatório completo, que é o seu terceiro presente, terceiro bônus, que é o seu relatório de 27 páginas. Ou seja, vocês vão ganhar 8 bônus nessa formação gratuita. Primeiro bônus, sistema. Segundo bônus, 10 créditos dentro do sistema. Terceiro bônus é o relatório de 27 páginas. Aí quais são os passos? Primeiro passo é o primeiro vídeo que ensina você a criar o sistema. Tem lá o passo a passo, você faz, tranquilo. Se tiver qualquer dúvida que você possa surgir na hora, vai em algum administrador do grupo do WhatsApp e manda uma mensagem, eu tô nessa tela aqui, não tô conseguindo sair, tá dando erro, deu uma bugada, não consigo. Dá um print da tela e manda pra gente. Alguém vai olhar e vai te ajudar. Porque a gente consegue ver onde você está na hora. Beleza. Cria um sistema. Na hora que você cria o sistema, ele vai mandar um e-mail para você. Na hora que você cria, dá o OK, ele vai abrir a tela já do seu sistema e ele vai mandar um e-mail para você. Esse e-mail, ele vai te dar os parabéns pela criação do sistema, ele vai dizer qual é o link que você clica para entrar no sistema, qual foi o login que você criou, que é o seu e-mail, e a senha que você colocou. Ele já te manda isso. Para que serve isso? Porque se você está acessando o sistema, caiu a internet, deu algum problema, deu uma bugada, está guardado no teu e-mail esses dados. E no futuro, quando você precisar entrar novamente no sistema, você não entra mais pelo link que você entrou agora para criar. Você entra nesse link que foi enviado por e-mail. É o link certo. Uma vez que o sistema está aberto, ele vai aparecer para você lá o que a gente chama de painel de controle, que é tudo que tem no seu sistema. Quantos créditos você tem,
quantos questionários você já gerou, quantos relatórios você já gerou, e se você criou alguma descrição de cargos, ele vai estar nessa tela aí aparecendo. Como é que você faz para, dentro do seu sistema, você ir para a segunda etapa, que é criar um questionário para você responder esse questionário para gerar o seu relatório. Então, dentro do sistema, você vai lá em questionários, clica, tem lá mais informações e coloca lá, cadastrar pessoa. Aí vai pedir, coloque seu CPF, coloque seu e-mail, coloque seu nome. A data que vai expirar esse link. Por que a data que vai expirar? Porque esse link, ele é feito de uma forma que ele tem um tempo para ele ser excluído. Ou seja, não é ser excluído, é um tempo de validação. Passou daquele tempo, ele vai dizer assim, olha, Jéssica, o tempo foi expirado. Você precisa agora falar com o administrador do sistema, que no caso seria você mesmo que você mandou pelo seu sistema. Então, quando você faz isso, ele vai perguntar, qual é o tipo de relatório que você quer ter acesso? Nós temos 3 tipos. O básico, o intermediário e o completo. O seu que eu liberei é o completo. Aí você vai colocar aí completo. E do lado vai ter lá formato. Se é formato de frase ou adjetivo. Ele já vai estar configurado para formato de adjetivo. O que significa isso, Luiz? Esse formato é quando você vai responder o questionário, se você quer em formato de adjetivo as perguntas, ou em formato de frase. Tá? Isso é apenas uma formatação. Eu sempre indico para deixar em formato de adjetivo. Já deixo lá essa opção. E aí mais embaixo você dá o cadastrar. Quando você faz isso, o sistema vai atualizar e ele vai mandar um e-mail para você agora. Esse e-mail é o link para você responder o questionário. E o seu sistema, quando você dá esse ok, ele atualiza a tela. E ele aí vai mostrar que agora existe um questionário a ser respondido e está aguardando a resposta. Aí no vídeo 3, eu ensino como você pega esse questionário e você responde ele. Como é que você responde esse questionário? Eu dou esse passo a passo. No vídeo 4, eu ensino como você baixa esse relatório. Por que relatório? Porque uma vez que você responde o questionário, ele gera um resultado. Esse resultado a gente chama de relatório. Relatório, acesso, mapeamento, perfil DISC. Tem vários nomes que tudo gera a mesma coisa, que é um relatório. Esse relatório é que ele tem 27 páginas. E ele vai falar tudo sobre você. Ele tem mais de 80 informações sobre o seu comportamento dentro desse relatório. Aí, esse relatório, para você ter ideia, os nossos analistas formados, eles cobram entre 200 a 300 reais no mercado por esse relatório. Você está ganhando de forma gratuita nessa formação. Tá? Então, depois você volta lá, pega o vídeo 2, assiste novamente e vai seguindo passo a passo. Luiz, mas eu não estou com acesso mais ao link do sistema. Vai no teu e-mail, foi enviado para lá. Tá? Só para você ficar melhor. Tá bom? Se, exemplo, para quem está aqui e diz assim, Luiz, mas eu já sou aluna, eu já tenho acesso ao sistema, já fiz outras turmas, e você falou que vai dar 10 créditos para a gente. Porque para quem já é nosso aluno de outras turmas e quer participar novamente, eu dou 10 créditos para gerar o seu relatório ou até mesmo vender se quiser para outras pessoas. E aí, nesse mesmo material, lá no último vídeo, que é o vídeo 5, eu ensino esse passo a passo. Mas é bem tranquilo de fazer. Então, eu acho que essa tua primeira pergunta, nesse sentido, eu acho que eu consegui te ajudar. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu vou, se ela entrar, eu vou chamar ela novamente, tá? Mas eu vou responder essa pergunta que ela fez, porque aí vai ajudar para quem também tem essa dúvida. Luiz, por que metodologia DISC? Olha só. O DISC é uma teoria, tá? É uma teoria que já existe há quase 100 anos. Em 1928, foi lançado um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, por um psicólogo chamado William Moulton Marston, onde ele era psicólogo, PhD, formado também em Direito, em Harvard. Ou seja, ele foi o criador da teoria análise DISC. Ele foi a pessoa que pela primeira vez dividiu o comportamento de pessoas normais em 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E aí ele fez
o acróstico dessas 4 palavras. D-I-S-C. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Estabilidade é porque antigamente, isso no século passado, se chamava submissão. E para a gente, com o passar do tempo, essa palavra mudou para estabilidade, que em inglês, stability, se não me falha a memória aqui agora, por isso que é com S, D-I-S-C. Então, baseado nessa teoria, nesse estudo dele, que foi, inclusive, traduzido em português em 2014, tá? As Emoções das Pessoas Normais, quando esse livro foi traduzido, então, na época, essa teoria de análise DISC, através desses 4 fatores, depois que ele faleceu, na década de 40, com 50 e poucos anos de idade, 1945 para ser mais exato, ele inclusive foi a pessoa que criou aquela personagem Mulher Maravilha. Ele é o criador daquela personagem. Então, depois que ele faleceu, muitos estudiosos, pessoas que acompanhavam o seu trabalho, pessoas que conheciam o seu trabalho, pessoas que começaram a conhecer o seu trabalho, baseado nessa teoria, desenvolveu várias metodologias. Então, muitos pegaram a teoria dele, desenvolveu a metodologia sendo fiel à teoria dele, e outros criaram metodologias com outras metodologias. Ou seja, fizeram misturas. Então, quando a gente fala metodologia DISC, é porque é um estudo baseado nessa teoria de Marston. E eu, Luiz Vicente, quando eu desenvolvi essa nossa metodologia, eu quis ser fiel à teoria de Marston. Então, o nosso sistema, ele é 100% fiel à teoria de Marston. Tá? Por isso que a gente chama análise DISC, metodologia DISC, que é um acróstico das palavras dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, acho que eu consegui responder a nossa colega Jéssica, lá de Goiás. Caso ela entre aí, depois eu vou pedir para a equipe deixar gravado aqui essa nossa mentoria de hoje. Jéssica, se você estiver por aí, já mandei para o seu convite aí, eu acho que você deve ter ouvido aí, tá? Então deve ter conseguido tirar essa dúvida. Ai, voltou. Voltou? Você conseguiu ouvir a minha resposta? Caído. Conseguiu ouvir minha resposta? Consegui entrar a tempo. Tranquilo. É a junção das letras. Isso. Das iniciais. Isso, tá? Que é dominância, influência, estabilidade e conformidade, DISC. E o nome metodologia é porque essa metodologia, que é esse método, ele foi desenvolvido baseado na teoria original do DISC, que foi a criação de Marston. Tá? Só para você entender. Então, no mercado mundial, o DISC ele é conhecido em mais de 100 países. Tá? E desde 1928 que existe esse estudo. Então, no mundo todo, é conhecido como DISC. D-I-S-C. Tá? Então, muita gente usa essa metodologia no mercado de RH, de gestão de pessoas, psicologia do trabalho. Muita gente usa nessa linha. A gente, com a nossa metodologia, a gente ampliou esse mercado para outras áreas, além da área de gestão de pessoas. Tá? Nós temos alunos aí que aplicam disso em diversas outras áreas, tendo resultados com a análise DISC. Posso te ajudar com mais Matou minha curiosidade. Não, tirou minha curiosidade. Eu tinha essa dúvida, o porquê que era esse método. Show. Mas muito obrigada. Tranquilo. E responda o questionário, Jéssica, para você saber qual é o seu estilo comportamental. Porque todos nós temos um desses 4, ou 2, ou no máximo 3. Tá? A gente não consegue ter os 4 ao mesmo tempo, porque ninguém é super-homem que é bom em tudo. Tá? Ninguém é perfeito. Do jeito que a gente tem pontos fortes, a gente também tem pontos também de melhorias. E você conhecendo as suas potencialidades, você consegue ter mais assertividade no seu dia a dia e você consegue também saber quais são os seus pontos que você precisa melhorar, tá? Tendo mais atenção a eles. Tá bom. Tá bom? Eu vou responder. Sucesso para você aí. Obrigada. Espero que você goste da nossa formação. Ah, eu vou gostar, com certeza. Show. Olá, jovem. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Tudo certinho. Me diz aí o teu nome. O meu é Andrea Gonçalves. Caramba, diferente. Eu nunca tinha visto falar o nome Andrea. Bem diferente. E você fala de onde? Eu, Santa Catarina, Rio Negrinho. Santa Catarina. O nome da cidade é Rio? Rio Negrinho. Negrinho. Quantos habitantes tem aí?
Acho que uns 41, mais ou menos. Legal. E você trabalha com o É quê, André? pequenininha a cidade. Você Eu sou trabalha pedagoga. pedagoga. Eu tenho muita Sim. gente ultimamente vindo dessa área de pedagogia, da área da educação, para a nossa formação. Muitos professores, inclusive. Eu tenho até professores aqui, já alunos nossos, que faturam mais de 5 mil com o DISC aplicando na educação. Aplicando com professores, na gestão escolar, na coordenação pedagógica. Ontem mesmo teve 3 alunos que se reuniram para fazer um collab, uma live para essa área da educação. Foi um secretário da educação. Teve, eu lembro de Esther, também, que é lá de São Paulo. Ela já é professora aposentada. E também eu tive a Maria Helena, que também já tem aí uns 17 anos já de professora na área, se eu não me engano, estadual, na rede estadual. Que eles fizeram uma live ontem sobre a área da educação com o DISC. Então, vamos lá. E você já me conhecia ou primeira vez? Não, eu conheci, né, pelo Face, né, que tinha o curso lá, daí eu me interessei, daí me inscrevi para fazer o curso, achei interessante, né, porque eu sou professora de educação especial, né, então a gente trabalha muito com muitas patologias, né, então pra gente, pra mim, pelo menos, é bom para mim conhecer um pouco mais a, as crianças, né, os adolescentes que estão na escola, né. Eu tenho um grupo, André, que eu chamo de FAC Mentoring, que é um grupo de alunos nossos, da nossa formação mais completa, e uma vez por ano, mais ou menos, eu abro algumas vagas, 8 vagas no máximo, para esse grupo, que é um grupo que fica mais próximo de mim. E esse grupo, inclusive, a gente teve uma aula na última segunda-feira agora, e a gente estava falando que tem uma aluna nossa que ela tá se preparando para atuar com o DISC nessa sua área. Só que o foco dela é trabalhar com os pais de alunos de crianças especiais e também com professores. Ela quer ajudar professores a melhorar o seu trabalho e ajudar ele a entender melhor essas crianças e até aprender a se comunicar melhor com elas e com os pais. Essa menina é a Lilian, Lilian Costa, se eu não me engano o nome dela, que ela está se preparando para atuar nessa área. E na nossa formação também, tem algumas pessoas que já atuam com crianças com autismo, não aplicando o DISC, tá? O DISC, você não pode aplicar ele de forma patológica, ou seja, eu não posso aplicar o DISC para ter alguma informação patológica ou até mesmo com pessoas que têm alguma patologia. A gente não pode. Mas a gente pode aplicar o DISC com pessoas próximas para poder elas entenderem melhor o comportamento dessas pessoas especiais, para poder ajudá-las. Aí tu falou agora, eu lembrei. Eu tenho também uma aluna, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui, porque é muita gente, muitos alunos. Marina, eu acho que é Marina o nome dela. Ela trabalha já com pessoas com TDAH. Né? Já tem outro aluno que trabalha com burnout, que é o Anderson, trabalha nessa linha. Então, assim, é uma área que o pessoal está buscando muito, tá? Buscando muito, usando o DISC nessa linha. No caso, é a primeira vez que você está se inscrevendo para essa nossa formação. Sim, é a primeira vez que eu vi lá no Face, né, eu me interessei, porque eu acabei de fazer, faz uns 2 meses atrás, minha pós em neuropsicopedagogia, né? Então, eu achei interessante também fazer esse curso para dar uma complementada, né, no que a gente já aprendeu. E é sempre bom a gente estar mais atenada nas coisas, né? Acontece. Com certeza. Que nem você disse, para melhorar não só a escola, mas a família, né? Porque a maior preocupação na minha comunidade que eu trabalho, né, são os pais, né? Porque é muito difícil o pai aceitar a deficiência do filho, né? Então, muitas crianças que precisam de um laudo, né, para ter o segundo professor, não tem por causa dos pais que não querem enxergar, né, essa deficiência. Então, eu penso como algumas outras, né, professores, né, tentar ajudar esses pais a entenderem, né, o que o filho tem, para a gente trabalhar melhor no cognitivo deles em sala de aula, né? E até mesmo os outros professores, né? Além de aceitar, saber lidar também, né? Saber lidar em casa, né? Porque não adianta a gente fazer um trabalho na escola, né? E de repente chega em casa e não tem o apoio da família, né? E nem eu tenho alunos surdos, né? E eu sou formada também em letras libras, tenho alunos surdos, e na escola eles se comunicam
em Libras e em casa eles não têm essa comunicação, porque os pais, eles acham que não tem necessidade, né, dessa comunicação em casa. Então, para os pais ainda não caiu a ficha, né, que os filhos têm alguma necessidade especial. Eu fiz Então, uma mentoria como essa aqui com uma aluna chamada Sinova, que ela trabalha com crianças com autismo. Isso foi, acho que foi final de 2020, se eu não me engano, não lembro aqui agora. Acho que foi final de 2020, por aí. Eu fui começo de 2020, 2021. E ela falou assim, Luiz, muitos pais de crianças especiais, eles se separam, às vezes abandonam a família. As mães, muitas vezes, passam tempos e tempos em depressão, porque às vezes não sabe lidar, né? Às vezes não tem um apoio. Aí, inclusive, na live, teve 2 pessoas que entraram na hora que falaram que tinham filhos com autismo. E teve uma mãe que falou assim, eu passei 7 anos com depressão. Todo mundo queria cuidar do meu filho. Tranquilo, agradeço muito a Deus por isso. Mas ninguém em nenhum momento se preocupou em cuidar de mim. Cuidar da própria mãe. Isso é que é interessante, sabe? A gente se preocupa também com os filhos, né? Que nem você falou. Mas os pais também precisam de um apoio em casa. E eles aí, não têm. E aí foi quando eu falei assim para a Selfie Sinova, você conhece algum analista DISC que é especialista em ajudar pais com crianças especiais? Ela falou, Luiz, não conheço. Eu falei, pois é. Então você pode ser a número 1. Porque você consegue aplicar análise DISC com esses pais para eles conhecerem o perfil comportamental deles, entenderem melhor o perfil comportamental, inclusive até mesmo do seu próprio filho, mesmo ele sendo uma criança especial, você percebe alguns traços que ele tem, não é que é para fazer com ele, mas entender alguns traços que ele tem, entender também, se conhecer melhor como pai, entender melhor os desejos, as vontades também da mãe ou do pai, né, do marido, da esposa, e também dos seus familiares, para poder saber lidar melhor com isso. Então, é um baita de um mercado que o analista comportamental diz que ele pode atuar. Tá? E não só com os pais, mas como eu falei, Lilian já teve a ideia de fazer também com os professores. Porque os professores também precisam também estar preparados para isso. Às vezes o professor que está ali, ele está estudando, tem todo o conhecimento técnico. Ele tem um conhecimento técnico, ou seja, ele fez cursos, ele se preparou, ele tem tempo de mercado por já atuar 1 ano, 2 anos, 3 anos na área com essas crianças, mas será que ele tem o comportamento adequado para saber entender melhor a criança, saber falar com o pai da criança, saber falar melhor com os colegas do trabalho? Porque de nada adianta, olhando isso para um lado corporativo, de nada adianta eu ser um cara top das galáxias da empresa, na parte de entender as minhas, o meu cargo, exemplo, entender o que eu tenho que fazer, entender o planejamento da empresa, o que a empresa quer, mas se eu chego atrasado, não falo bem com meus colegas, não atendo bem o cliente, mas eu tenho experiência no conteúdo. Mas não é isso. Não é só isso. Eu digo assim, ó, todos nós somos contratados pelo conhecimento e pela nossa habilidade de fazer algo, mas a gente se demite pelos nossos comportamentos. Então, de nada adianta você tratar muito bem a criança especial ali na escola, mas se você não sabe tratar bem o pai da criança, ou não sabe passar para o pai da criança a forma correta. Eu lembro dessa aluna de Lilian que ela falou assim, Luiz, eu inclusive já trabalhei, de manhã eu atendia a criança na sala de aula e à tarde eu era contratada pelo pai da criança, cuidar da criança na parte da tarde. Ela fez isso já durante muito tempo, que eu nem sabia que dava para fazer, o que podia fazer. Então, ou seja, é mais um mercado que o profissional também pode atuar. Né? Mas como a Lilian falou aqui agora, olha, é necessário realmente humanizar. E quando você entende o comportamento humano, você entende os desejos, as motivações do outro, entendendo primeiro a si, né? Nesse sentido. Mas qual a tua dúvida? Em que eu poderia te ajudar aqui hoje? Se falar bem a verdade, a gente como pedagoga, né, a gente tem 1000 dúvidas, né? Então, essas dúvidas vão surgindo conforme... E eu, na minha comunidade, né, eu percebo também muita, digamos, depressão nos jovens, que nem eu coloquei lá no formulário, né? Como identificar, assim, o jovem que está... Eu trabalho também com ensino médio, né? Que está com aquela depressão, que não chega ao suicídio, né? Isso é uma preocupação minha, uma dificuldade minha de
de chegar, de conversar, né, com o adolescente, porque eu trabalho com ensino médio, eu ultimamente faz uns 5 anos que eu só trabalho com ensino médio, educação especial e ensino médio, né, como intérprete, agora estou como intérprete de Libras no ensino médio. Mas dentro da sala de aula eles têm muito contato comigo, né, então eles vêm pedindo informação, eles vêm pedindo orientação e eu não consigo chegar até eles para dar essa orientação de quando eles estão se sentindo mal. E a gente perdeu um menino, né, por suicídio, né? E eu me senti um pouco culpada por causa disso também, por não chegar nele e orientar ele como deveria, né? Não ter visto, na verdade, não ter visto que ele estava assim tão mal. Então, como que eu poderia ajudar esses adolescentes nesse sentido? Quando você fala adolescentes, qual a faixa etária média de idade? Só para ter um norte aqui, para poder te dar uma orientação mais assertiva. Eles são do primeiro ano ao terceiro ano que eu trabalho. Nós somos de 14 a 17 anos, mais ou menos. A gente fala com relação ao DISC, tá? Que a gente aplica o DISC com jovens a partir de 16 anos de idade, tá? 16 anos. A partir de 16 anos de idade. Eu tenho alunos que aplicam com jovens com 15, com 14, mas não é indicado. Não é indicado em que sentido, Luiz? É porque ele ainda está criando, né, o seu comportamento. Muitas coisas ainda estão se ajustando ainda. Embora a gente passe a vida toda, muitas vezes também, adaptando também o seu comportamento em alguns pontos, de acordo com a nossa cultura, com a nossa convivência, família, por aí vai. Mas com 14, 15 anos, ele ainda está na fase ainda inicial ainda de construção do seu comportamento na parte vivencial. A partir de 16 anos já é uma data já mais tranquila, mas mesmo assim a gente pede que tenha o acompanhamento de um profissional na hora que a pessoa for responder para tirar alguma dúvida. É muito comum os jovens nessa fase aí, os gráficos, você vai aprender sobre isso na terça-feira, na segunda aula, que é o que a gente chama de gráfico achatado, que são alguns conflitos que o jovem pode estar passando, assim como o adulto também tem, jovem principalmente, porque hoje em dia a tecnologia ela é muito mais acelerada, né? As informações é muito mais acelerada. E às vezes o jovem está mais no mundo tecnológico, às vezes, do que no mundo mais presencialmente, vamos dizer assim. Né? Então, ele às vezes se isola muito nesse sentido. O jovem, quando ele está ali com 14, com 15, ele já começa a querer ser independente. Exemplo, eu trabalhei durante algum tempo com coaching. E eu sempre gostei muito do coaching na área de carreira. Eu atendi muitos jovens com 16, 17, 18 anos de idade, que estavam em busca de uma orientação profissional para escolher a carreira profissional. Alguns casos, eu já atendi jovens com 14 anos, atendi 4 jovens com 14 anos, e às vezes tinha jovem com 14 anos que ele tinha mais experiência do que o irmão de 16, 17 anos. Teve um caso que eu atendi de um jovem de 14 anos, que eu atendi o irmão dele também de 20. E esse menino de 14 tinha mais cabeça do que ele. A forma de falar, de entender. Você percebe isso muito claramente. Não é que o de 20 tem algum problema, não. É porque esse de 14 ele era muito mais ativo. Ele estava em busca de um trabalho e não estava conseguindo, porque só tinha lá o jovem aprendiz, ele não conseguia a vaga. Mas ele tinha aquela ansiedade de querer trabalhar. Já teve outra vez de um pai me procurar, que o filho estava com 14 anos, já queria ser independente, já queria trabalhar, começou a andar com, vamos dizer assim, como a gente brinca aqui, alma cebosa, vamos dizer assim, já queria fazer coisa errada, uma forma dele poder, vamos dizer assim, extravasar o que ele não conseguia fazer em casa. Porque o pai em casa mesmo botava moral, e ele, quando estava na escola, estava com os amigos, ele meio que fazia o que ele queria, já que os pais não deixavam ele fazer em casa. E aí o pai me contratou para fazer um processo com ele, para poder ele melhorar esse comportamento, entender melhor e ajudar ele também. Então, o que eu quero te dizer com isso? Dá para você aplicar o DISC com esses jovens, ou se ele tiver 14, 15 anos de idade, o que era que eu fazia, tá? Nessa época? Eu, de forma voluntária, eu ia para escolas públicas. Eu faço parte de uma associação comercial e dentro dessa associação tem núcleos especiais, que um deles é o que a gente chama de núcleo da SIC Jovem, que são jovens empresários. Então, a gente falava que assim, a gente é o futuro da nossa cidade, né, em termos de empreendedorismo. Então, a gente ia para escolas públicas, falar algum conteúdo na época que chegava o dia do estudante, para ajudar os jovens que estavam lá no segundo, no primeiro e terceiro ano. E mostrar para eles que eles é a gente amanhã. Ou seja, ele tendo uma boa educação na escola, ele buscando o seu futuro, ele vai ser o que a gente é hoje, naquele momento ali. Né? Ele se espelhava muito na gente. E eu lembro que eu tinha um tema que eu dava, eu chamava assim, ó,
escolha certa. Como fazer a melhor decisão hoje e ter uma carreira de sucesso amanhã. Esse era o tema. E nesse momento, nessa palestra, eu falava para o jovem a importância dele se conhecer e dele entender que as decisões que ele toma hoje na vida dele são decisões que refletem em todo o contexto da sociedade. Desde aos pais dele, porque os pais deles estão lá trabalhando, investindo para tentar dar a melhor educação para o seu filho. Então, se ele toma uma decisão errada na escola, na carreira dele, ele está desperdiçando o trabalho todo que o pai dele fez. A escola, ela se prepara para dar o melhor para o aluno. Ele, como pessoa, ele também está perdendo tempo se ele também fizer uma escolha errada. Da mesma forma que a faculdade, quando ela se prepara para receber um jovem que está chegando do ensino médio para a universidade, ela contratou novos professores, ela contratou melhores livros, ela comprou mais livros para a biblioteca, ela investiu na infraestrutura. Então, ela fez todo o investimento. E o jovem, se ele não tiver uma base para isso, ele vai desistir logo. Então, tem pesquisas no Brasil que mostram que no Brasil, nas universidades, 35% a 40% dos jovens desistem no primeiro ano da faculdade. 35% a 40%. Isso garante que muitos que estão aqui vendo aqui, gente aqui agora, e muitos que vão ver depois dessa gravação, vai perceber que isso também aconteceu com ele, se ele já fez graduação. De 30% a 40% ou até mais. O meu foi mais. Mas isso é um índice de pesquisa. E o que eu quero dizer com isso? Tudo isso gera conflitos na mente do jovem. Às vezes ele não é ouvido pelo pai, às vezes ele não tem amigos, se sente isolado. Então, quando a gente faz uma análise de perfil comportamental, mostrando para ele quais são as potencialidades que ele tem dentro do seu comportamento e quais são as interferências, os pontos falhos, os pontos de melhorias que ele tem, que isso também faz parte do seu comportamento, ele entende melhor por quê. Ou ele é mais fechadinho, ou ele é mais comunicativo, ou ele é mais direto, ou ele é mais sensível. São algumas características, algumas motivações internas que ele tem dentro dele, que ele transpassa isso também para as pessoas ao seu redor. Então, às vezes, você como professora, quando você vai ver isso na segunda-feira, na primeira aula, você vai ver que eu vou dar um conteúdo lá, que você vai poder contextualizar esse conteúdo como palestra também, em sala de aula para você dar para os seus alunos. Como reconhecer melhor os seus colegas de sala de aula? Conheça aqui seu perfil comportamental. E aí você pode pegar quais são as principais características de um perfil dominante. Ele vai se reconhecer ali. Quais são as características de um perfil mais influente? Quais são as características de um perfil mais estável? Quais são as características de um perfil mais conformista? E você consegue, você como professora, atrelar o comportamento dele com a sala de aula. Ou até mesmo ele em casa. E dessa forma, ele reconhece melhor, inclusive, o comportamento dos pais. Ele vai saber se o pai dele é mais dominante, é mais influente, é mais estável, é mais conformista. Teve uma aluna nossa, acho que uns 6 meses atrás, ela trabalha com o SENAC, e aí tem ensino médio lá, se eu não me engano, e ela fez com uns 300 alunos a avaliação. E ela deu, na época, um relatório básico para o pessoal do DISC, para ajudar eles a escolha profissional. Então, muitas vezes, o jovem ele quer ser ouvido também. Né? A questão do índice de suicídios no Brasil é muito alto. Eu já estudei uma época já psicanálise, fiz 1 ano de psicanálise ainda. A gente conheceu na época o CVV, né? Talvez você deva conhecer também. Minha esposa, Gislaine, já trabalhou de forma voluntária também para o CVV. Ela participou de um curso e ela atendia, né, no CVV, no 0800, não lembro, não é alguma coisa, não lembro o número agora. E na época a gente conheceu o presidente nacional do CVV, ele veio conversar com a gente, deu uma palestra para a gente. E ele falou na época, isso acho que 2017, por aí. Ele disse que naquela época no Brasil, uma pessoa tirava sua própria vida a cada 3 minutos no Brasil. Isso é um índice, assim, muito alarmante. Porém, isso não poderia ser divulgado, né? Porque até hoje é proibido você divulgar números sobre isso. Por quê? Porque se as pessoas estão fazendo isso e isso é divulgado, é que pode aumentar esse número ainda mais, né? Mas, assim, é um trabalho que no próprio relatório de análise DISC, o nosso, tá? O nosso. Se o jovem estiver com traços de depressão muito forte, o nosso sistema, ele acusa, tá? O nosso sistema acusa. Se ele tiver com alguns conflitos na escola, o nosso sistema também acusa. Se ele tiver com alguns conflitos em casa, o nosso sistema também acusa.
Na aula de terça-feira, eu vou mostrar sobre isso para vocês, quando eu vou falar para vocês sobre os tipos de gráficos que podem surgir dentro do relatório de vocês. E como interpretar esses gráficos. Porque o nosso sistema, ele tem 27 páginas, e dessas 27 páginas, uma pessoa que é leiga, que não entende sobre o estudo do comportamento humano da teoria DISC, ela só consegue interpretar no máximo 30% do relatório. 30% ela consegue ler e interpretar. Porém, 70% do relatório, ele está através de gráficos. E só quem sabe ler esses gráficos é um analista formado, que é que vocês vão fazer a formação. Então, essas informações que eu te passei sobre o jovem, ele não vai estar falando em palavras, ela vai estar em gráficos. Então, só você vai saber interpretar isso. Por quê, Luiz? Porque dessa forma, preserva você para que ele não saiba que você sabe e preserva ele se ele não quiser comentar sobre isso. Você não precisa perguntar, porque talvez ele fique com medo, por vergonha. E com essa informação no gráfico, você pode, com essa informação, saber como ajudá-lo, entendeu? Muito legal. Dá para fazer Muito isso. bom. Era bem assim, que eu esperava, né, que fosse o curso, né? Então, por enquanto, eu só tô gostando do começo, né? Então, já criou o seu sistema? mas não criei ainda, não deu tempo ainda de entrar lá. Mas você viu lá, né? Tu tá no grupo do WhatsApp? Vi lá. Então é só seguir, só seguir essa linha aí que você vai conseguir fazer, tá bom? Te ajuda em algo mais? Tá bom. Não, muito obrigado. Obrigado pela confiança. Espero sempre estar aqui, né, para ouvir você, né, porque eu não conhecia, mas já estou gostando muito. E parabéns. Obrigado, gratidão. Tchau. Valeu, tchau, tchau.